Colossenses capítulo 4, verso 2. Colossenses capítulo 4, verso 2. Achamos? Diz assim a palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar, pedindo para que Deus fale conosco. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós mais uma vez elevamos a Ti os nossos corações e rogamos que o Senhor venha falar com a igreja, venha nos tocar nesse assunto tão importante que vamos tratar nessa noite. Senhor, ilumina a nossa mente para entender e vem com poder sobre o nosso coração para nos converter àquilo que nós precisamos ser convertidos, santificados à Tua vontade. Alimenta-nos como filhos e filhas que têm o Senhor como única fonte segura, confiável e que traz deleite sobre nós. Amém. Podeis sentar. O título da pregação de hoje é bem fácil. Parece até coisa de marqueteiro. A pregação de hoje é: ore e fale. Ore e pregue. Ore, evangelize. Ore e envie o versículo bíblico. A oração é a maior necessidade da igreja. A oração, estou convencido que é a maior prioridade de todos os homens que me ouvem nessa noite. Orar é o que as mulheres mais precisam. A oração é a resposta que cada jovem precisa para vencer o pecado, o mundo e o diabo. E as nossas crianças e os adolescentes precisam muito mais serem ensinados a orar do que dos seus brinquedos e de todas as coisas que os adolescentes querem conhecer, e eles estão nessa fase de conhecer as coisas da vida. E aos anciãos da igreja eu digo: a oração é o único caminho que prepara a alma para o dia que nós fomos encontrar com o nosso Senhor. Seja no retorno dele, seja no dia que ele nos chamar para estar na tua santa presença. O mundo sem Cristo, ele vive nas escuras porque não ora a Deus e não pode orar. Porque como vai orar verdadeiramente a Deus aquele que não tem o Espírito? Porque é o Espírito que conduz a nossa oração, é o Espírito que nos leva a orar. Por isso o mundo não conhece o caminho a Deus, de acessar a Deus, de estar na presença de Deus, que é o caminho da oração. E esse caminho, essa estrada tem um nome: Jesus Cristo. Por isso que nós oramos sempre a Deus no nome de Jesus, pelo poder do Espírito. Não tem como orarmos sem a presença da Trindade. O verso 2, ele fala de perseverar. Ele fala de continuar, ele fala de ficar nesse caminho. A oração é a marca que Cristo põe em todos aqueles que realmente confiam nele. Quando nós, de verdade, confiamos em Jesus, nós oramos. Quando nós oramos pouco, nós confiamos pouco. Mais oração, mais perto de Deus. Mais oração, mais vida de Deus em mim e você.
A oração, na verdade, é uma demonstração que nós fomos libertos, que nós somos livres, quando nós fomos salvos por Jesus Cristo. E é interessante quando você pensa na liberdade que há na oração, que você pode estar com ela, a oração, orando, de dia, de noite, nos montes, nas montanhas e também no vale. Pode estar fazendo 4 graus e você ora, pode estar 40 graus e nós também oramos. A oração cai bem quando você tem o que comer e você agradece a Deus, mas da mesma maneira, quando tem uma necessidade e não tem o que você precisa, a gente ora da mesma maneira. A oração é uma companheira incessante. Lembre-se, nós fomos libertos do mundo, das trevas, da impiedade que vivíamos, de tudo isso para invocarmos o nome de Deus. O mundo não ora, porque o mundo não foi liberto, o mundo não conhece a Deus, então ele não pode orar. Mas nós, a igreja, podemos. E muitas vezes eles nos procuram, pedindo oração, pedindo ajuda de Deus. Quando nós entendemos a natureza da oração, que é um canal de acesso ao nosso Pai, pelo qual Ele nos dá a sua bendita presença. Muitos de nós estão tristes na fé. Muitos de nós estão sentindo incompletos, muitos de nós estão insatisfeitos, e a resposta é: não ora, não busca a presença, vai continuar insatisfeito, vai continuar perdendo demais a alegria de Deus. E lembre-se, seu coração é especialista em terceirizar a culpa. A gente não ora, a gente não fica bem, a gente não está bem, mas a gente quer colocar a culpa em alguém. Alguém é culpado do que está acontecendo comigo. Não, a culpa é de quem não ora, a culpa é de quem não busca a Deus. A nossa geração tem uma oração medíocre, por isso que é tão difícil. Então, quando nós entendemos a oração é algo que revela a própria natureza de Deus. Deus está presente em cada instante que você fala com Ele, e isso mostra então que Deus é onipresente. Toda vez que você ora, Deus está ali, Ele está com você, não importa onde você esteja, Ele está com você. Somente Deus tem poder para responder todas as orações. Nenhum obstáculo, impedimento vai impedir de uma resposta chegar a você. Por quê? Porque nós oramos a um Deus que é onipotente. Por isso que você deve orar, porque Ele tem o poder para fazer aquilo que você está precisando. Em terceiro lugar, Deus é aquele que discerne as orações imperfeitas que nós fazemos. Muitas vezes orações mal formuladas, até orações egoístas. E como que Deus responde essas orações? Ele responde com sabedoria, sempre trazendo o bem para aquele que ora. E isso revela o que então de Deus? Que Deus é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Tanto é verdade que às vezes você pode orar pedindo uma coisa para Deus, e Deus não dá. Por quê? Porque Ele sabe que aquilo vai prejudicar você, e Ele faz isso porque Ele é onisciente, Ele quer o melhor para nós. Por isso que muitas orações nossas não serão respondidas. Por outro lado, quantas coisas recebemos sem termos orado, mas mesmo assim podemos receber sempre com ações de graças. Existe um dilema no nosso meio: quem ora melhor? Aquele que ora intensamente, aquele que parece que está orando, que é voz de trovão, ou aquele que ora de maneira mais habitual, com a voz às vezes tranquila, que não chama atenção? Esse é um dilema no povo de Deus: intensidade ou continuidade? Qual que é mais seguro? O que demonstra uma espiritualidade mais madura, uma vida que ora às vezes e com forte clamor, ou aquele que ora continuamente, em todos os momentos do dia, com uma oração natural? Diga a vocês que quando a pessoa começa a orar, e ela começa a orar com a voz mais forte, e usa as palavras profundas, fala assim: nossa, como ele ora! Isso chama a atenção sua.
E às vezes quando a pessoa ora, uma voz serena, tranquila, com palavras simples, a gente acha até que a pessoa tem uma fé pequena, porque nós muitas vezes buscamos o glamour da aparência e não a intimidade que há no coração de alguém que sabe com quem ele está falando, o Senhor. Cuidado, irmãos, cuidado. O nosso coração é astuto o suficiente para nos enganar, e então quando nós olhamos alguém com algum tipo de arrombo espiritual, esse arrombo espiritual, ele então se veste daquelas orações explosivas, e nós olhamos aquilo e falamos, nossa, a vida espiritual está forte, ali deve ter dom, Deus deve estar com ele, e na verdade esse arrombo espiritual esconde uma espiritualidade frágil, uma vida com Deus superficial. Portanto, igreja, certamente é mais seguro confiar numa alma que ora com habitualidade, porque aprendeu o caminho da alegria indizível da presença de Deus, do que aquele que vive como se fosse tendo saltos esporádicos, momentos explosivos com Deus, geralmente quando nos encontramos em situações de apuro, então precisando de socorro, aí fala, oh Deus, quer fazer os pais orar? É só ver os filhos doentes. Quer ver a família orar? É só vir qualquer dificuldade financeira. Aí tem os saltos explosivos de espiritualidade. Não é aquilo que continua habitual, não, a gente ora. No dia difícil, no dia que está tudo bem, a oração continua, porque a gente ora, porque a gente quer a presença de Deus. Antes de buscar resposta, o motivo principal da oração é: nós queremos a presença de Deus. Por isso que eu falo que a nossa geração é muito fraca. Porque a gente não valoriza mais a presença de Deus. E não é essa a igreja. É a nossa geração toda. E você vê isso então na nossa oração, na nossa comunhão com a palavra. Você vê isso na evangelização. Você vê isso nos cultos espalhados em todas as igrejas, a frequência da igreja aos cultos, tudo isso mostra que o povo de Deus perdeu o gosto pela presença de Deus. Somos culpados desse pecado, comunidade, cada um de nós, mas há esperança. E aquilo que mais nos falta, que é a oração, na verdade é o caminho de sair desse buraco, que é orar. A única maneira de sair desse buraco da oração é orando a Deus, buscando a presença dEle. Assim, diga a vocês, é muito mais seguro para você orar sempre, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, com voz, muitas vezes, voz natural, mas principalmente com alguém que tem intimidade, que sabe com quem está falando e não está preocupado em impressionar ninguém ao seu redor, e também não está preocupado em impressionar Deus com palavras rebuscadas. Quando a gente está orando de verdade, a gente não é formal com Deus, a gente é natural. Porque a gente não se preocupa, porque a gente fala direto do que está no coração. Lembre-se que Paulo escreveu aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Muitas vezes nós não vamos conseguir orar muitas horas, muitos minutos seguidos, mas você pode orar todo o tempo. É isso que Paulo está ensinando, em orar sem cessar. Ora toda hora, qualquer situação. Quando vai sair de casa, quando está no trabalho, quando alguém te fala que está com problema, faz uma oração. Quem ora mais? Quem tem mais contato com Deus? Quando você ora 15 minutos e não ora mais? Ou se você ora várias vezes ao dia, 1 minuto, 2 minutos? Quem vai ter mais da presença de Deus? Esse que está espalhando a presença dele, na presença de Deus durante todo o dia. E quando for orar, entenda a expressão, ore com olhos abertos. Mas eu não estou querendo dizer com isso que você não pode orar de olho fechado, não é isso. Olhar de olhos abertos é, diga a Deus o que está acontecendo com você, olha ao seu redor. Você está muito mal, fala: Deus, eu estou mal, eu estou deprimido, eu preciso que o Senhor me visite. É isso que eu estou querendo dizer, que orar com os olhos abertos. Diga para Deus realmente o que está acontecendo, porque é isso que Ele quer ouvir de nós. Para que não
aconteça da sua oração, a minha oração, ser mecânica. Uma oração de obrigação, porque tem que orar. Porque a consciência está ali dizendo que você tem que orar. Muitas vezes é uma oração sem sentido, uma oração sem propósito. Porque a oração virou simplesmente um dever. Quando a oração foi dada para ser um prazer, deleite. E aí, quando a oração vira uma obrigação, a gente perdeu aquilo que a própria oração traz, a alegria e a própria graça de Deus. Mas Paulo diz ainda mais aqui aos Colossenses, nesse ponto da palavra, que nós precisamos ser agradecidos em tudo. Diga você, igreja, pouca gratidão nos seus lábios, muita arrogância no seu coração, muita gratidão no seu coração, muita humildade na sua vida. Dar graças é dizer para Deus que estamos contentes e não podemos viver sem a sua ajuda, sem a sua força, a sua presença, o seu amparo, a sua provisão, o seu perdão. Pouca gratidão, muita arrogância. A partir do verso 3 até o verso 4, nós podemos ver então que ele vai falar: ore pela pregação da igreja. Assim como não há medicina sem enfermeiros, também não há pregação sem oração da igreja. A igreja precisa suplicar a Deus que revista toda a pregação com poder. Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos sem poder não está servindo de nada. Porque falta poder. E por que falta poder? Porque nós não oramos, porque a igreja não ora. Esse é o ponto de Paulo. Vocês precisam orar por mim, mas não por mim. E aí é o ponto interessante. Presta atenção. Paulo pede oração por ele e Timóteo, para que eles possam cumprir o chamado. E qual o chamado? Pregar o evangelho. Os membros da igreja devem orar toda semana suplicando que a pregação do evangelho seja feita com poder. Somente no culto? Não. Nas conversas informais que você tem com pessoas que às vezes de repente você começa a falar de Deus. Nas reuniões de grupo na igreja. Naquelas conversas que você tem com pessoas que de maneira intencional você quer falar de Cristo. Só que a pessoa não sabe. E aí você começa a falar com ela um assunto, mas que você quer levar para Deus. Para o evangelho. Nessas situações todas, é o que Paulo está dizendo, vocês precisam orar para que toda a pregação da igreja receba esse poder que vem através da oração. Mas é interessante que o texto não enfatiza, ele diz aqui, ó, verso 3, suplicai no mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta-palavra. Ele pede para que a igreja ore, para que ele tenha oportunidade de pregar a mensagem do evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Lembre-se que Paulo nessa carta, ele está preso provavelmente em Roma. Ele está dizendo o seguinte: a mensagem é mais importante que o pregador. Eu posso continuar preso, quem não pode ficar preso é o evangelho. Olha o coração do apóstolo. Ele não está pedindo: igreja, ore por mim que eu quero ser livre. Não, ele fala: olha, eu estou preso, mas eu continuo podendo pregar. Ore para que eu pregue. Gente, ele está preso. Eu fiquei pensando, se eu tivesse preso lá na penitenciária, segurança média, como que eu ia fazer? O que eu ia fazer? É isso que está acontecendo, se bem que ele não estava numa segurança como aquela. Ele estava numa casa, prisão domiciliar, mas soldados romanos ali. E esses soldados, com certeza alguns deles se converteram. É isso que Paulo está falando à igreja. Tanto isso é verdade que mesmo sendo preso, ele está priorizando a pregação de Cristo, não a sua própria liberdade. Ele escreveu aqui: eu estou algemado. Isso não é linguagem metafórica, ele está preso. Provavelmente tinha um soldado do lado dele amarrado nele. Se ele corresse, como que ele ia correr com o soldado com ele? Ai, irmãos. Mas ele sabe que Deus é soberano sobre as circunstâncias da vida e que a pregação do evangelho é muito, infinitamente mais importante do que a própria liberdade dele. Paulo poderia ter pedido oração pela liberdade dele. Em alguns momentos ele pediu isso, mas aqui não, ele não pede pela liberdade, ele não pede por ele. Ele pediu que a igreja o ajudasse a continuar falando de Cristo. As cadeias de Paulo
não pararam ele. Por quê? Porque ele sabia a vontade do Senhor para ele. Então nem aquelas cadeias pararam ele do chamado que ele tinha. Se nós vivêssemos assim, que nada parasse o nosso chamado de pregar o evangelho. E aí eu pergunto, igreja, quais algemas têm prendido você de pregar o evangelho? O que tem impedido eu e você de sermos testemunhas confiáveis de Jesus? Quais são as cadeias que você precisa nessa noite falar: Senhor Jesus, me livra dessa cadeia? Pode ser o medo, a cadeia do medo. Pode ser a cadeia do egoísmo. Pode ser a cadeia de que você não ama o próximo. Tantas cadeias, tantas coisas que estão prendendo você e não estão deixando você viver o chamado de Cristo, pregar o evangelho. E de maneira específica, igreja, por que os pregadores precisam de tanta oração da igreja em seu favor? Lembrando que eu falei anteriormente que quando a gente fala igreja orar pela pregação, não é apenas pela pregação pública do evangelho, no culto público como acontece aqui, mas pense, se todos nós começarmos a orar pela pregação de toda a igreja, não importa onde você está pregando, não importa na lagoa, no trabalho, na reunião dos adolescentes, não importa, mas se nós estivermos orando toda semana, o que vai acontecer? Quais serão os frutos? Isso vai mudar. Muitas pessoas podem se converter. Nós podemos sair da mediocridade para uma vida contente com Deus. Não tem outro caminho senão orando. Mas por que a igreja tem que orar pelos pregadores? Porque eles são pecadores. E pecadores sempre estão precisando de oração. A igreja deve orar pelos pregadores, porque eles devem ser santos, homens de Deus, mas eles precisam de ajuda, porque eles são frágeis. Porque no coração do pregador deve estar sempre os interesses de Deus. No coração do pregador deve ser encontrado sempre o amor pelo rebanho de Jesus Cristo. Mas ele não consegue isso sozinho. E ele não foi chamado para pregar sozinho, ele precisa de intercessão. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história da igreja, que viveu em Londres no século XIX. Ele pregava no domingo à noite em Londres, e no domingo de manhã em Nova York o sermão dele era impresso. Não tinha rede social, não tinha nada, mas olha aí, ele era vendido. Mas sabe o que acontecia enquanto ele pregava? Enquanto ele pregava no tabernáculo Metropolitan de Londres, para aproximadamente de 3 a 5 mil pessoas ele pregava no domingo à noite. Existia aproximadamente 100 pessoas intercedendo pela pregação daquele homem. O poder de Deus vinha sobre o culto. Até quando vamos ficar ouvindo assim, porque o culto, porque não sinto a presença de Deus? A presença de Deus está na oração, aleluia. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. O resto não precisa. O resto Deus cuida, o que a gente precisa é de oração. O púlpito precisa de oração, esses bancos precisam de oração, aquelas crianças precisam de oração, os juniores precisam de oração, todos precisam orar. É a única saída, senão a gente não consegue viver nesse mundo corrompido. Senão você não vai sair dessa vida espiritual, desculpa a expressão, medíocre, que não tem resultado, que não vê fruto. A gente demora 15 anos para fazer uma obra para Deus. Se tivesse oração intensa, aquilo poderia acontecer dentro de 1 mês. Um pregador tem que receber da oração da igreja, porque ele é o porta-voz de Deus, ele fala em nome de Deus. E quando ele fala, e aquela fala dele está carregada de oração, o Espírito Santo leva poder aos lábios, mas o poder não está nele, mas está na oração que ora pelo pregador. Então, enquanto ele prega, Deus trabalha. Um pregador precisa que a igreja ore por ele, porque ele é tentado toda semana e ele é atacado diariamente pelo diabo. Porque assim é a estratégia de guerra. Mata o líder e você
diminui a força do exército. É assim que as guerras funcionam. M. Bond diz assim: assim como o cientista perde Deus no estudo da natureza da criação, algumas vezes também o pregador pode perder a própria presença de Deus no sermão dele. Quando isso acontece? Quando não ora. É muitas letras, é muito conhecimento, mas falta o poder da oração. Por isso o pregador precisa mais de oração do que livros que ajudem a pregar. E é aqui que ele, o pregador, precisa da intercessão da igreja, para que seu coração esteja sempre diante de Deus, como deve ser todo aquele que é encarregado de cuidar do rebanho de Cristo, o supremo pastor. E como que deve ser essa pregação? Essa pregação deve ser de maneira clara. As pessoas precisam entender quando você fala de Jesus, porque senão a gente fala, não entende, não tem comunicação. Como que vai ter conversão? Tem que pregar, tem que entender, é racional. Então Paulo entra nesse ponto. E aí eu digo a vocês, a nossa pregação não pode ser enfadonha, não pode ser mecânica, mas tem que ser clara, mais clara que o mais transparente dos vidros. Ela tem que ser incisiva, mais incisiva que o bisturi mais afiado que é usado pelo cirurgião. E aí, uma pregação carregada de oração, ela primeiro vai iluminar a mente, para que então o coração seja convencido de como ele deve responder a mensagem e como que as pessoas devem responder à pregação, com arrependimento, entendendo a necessidade que nós precisamos de Cristo. Os que estão convertidos e aqueles que estão longe de Jesus precisam da mensagem que salva, que cura, que transforma, que traz esperança. Há algo tão importante aqui sobre a relação entre pregação e oração, que não podemos nos descuidar disso. Quando oramos, Deus prepara o coração daquele com quem iremos falar sobre Jesus. Deus chega antes e Deus vai abrindo, então Ele tem o poder para abrir o coração das pessoas que você vai conversar. Aquele coração duro, impenitente. Mas então Deus entra lá por dentro desse coração e Ele vai usar a sua boca para encher com a palavra dele e levar aquele coração ao arrependimento e a uma esperança de uma nova vida em Jesus. Mas tudo também passa pela oração. Ore e pregue, ore e fale, ore e envie versículos, ou seja, envie versículos regados de oração. Será que é diferente de que só colocar o enter? Escreve, ora, enter, e Deus pode mudar aquela vida num versículo que você manda. Temos que usar a tecnologia ao nosso favor. Por isso eu digo a vocês, ore antes de aconselhar as pessoas, ore antes de pregar. Não importa que você está pregando para muitas pessoas ou para uma pessoa, ore antes de convidar alguém para vir ao culto. Isso é espiritual. A gente não consegue fazer isso por nós mesmos. Ore antes de enviar o verso da Bíblia. Ore antes de corrigir um irmão que está andando de maneira desordenada, porque geralmente ele vai resistir, mas quando você ora, ele pode quebrantar e você ganha o irmão, porque você chega com brandura, Como que alguém que ora a Deus pedindo pela vida do irmão, que ele quer ajudar, vai chegar duro? Não, porque a oração já amoleceu ele mesmo. Então ele vai chegar com amor, com carinho, querendo o bem daquela alma. Ore antes de evangelizar as pessoas. Isso tem que ser intencional. Por último, ore e fale com os de fora. Paulo diz no verso 5, vivam com sabedoria. Muitas vezes o nosso comportamento fecha as portas para o evangelho. As nossas palavras são infrutíferas, porque elas não acreditam, porque ela olha para a nossa vida e fala, não, isso aqui não é real. É sobre isso que Paulo está falando. Não basta ter boa intenção, não basta ter a mensagem certa que salve e transforma. Se não agimos com sabedoria, vamos chegar à vida das pessoas que queremos falar. E nesse ponto aqui, agora ele está olhando para fora. Olha o verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Eles estão falando aqueles que não estão na igreja de Colossos, aqueles que precisam ouvir de Jesus. Pense comigo no instante. Pense comigo no instante. Qual é a maior
dificuldade para falar o evangelho de Cristo para as pessoas que estão lá fora? Qual é? Alguém pode pensar, é a minha timidez, eu não consigo falar. Outros vão dizer, é a minha falta de preparo. Com certeza não será a falta de pessoas que precisam ouvir o evangelho. Mas eu vou dizer qual que é a maior dificuldade hoje para você falar de Jesus para as pessoas. Você não tem tempo. É essa a resposta que a gente ouve em todas as situações quando fala para fazer alguma coisa com Deus ou para Deus ou para outras pessoas. Eu não tenho tempo. Mas como assim? Realmente é falta de tempo ou falta você colocar prioridade na sua agenda? Eu quero ler o que diz a NVI nesse texto aqui, tá? Ele diz assim, no final do verso 5. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O que é isso? É como se você estivesse pegando um Uber numa cidade distante e você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então lembre-se, você só tem aquela oportunidade de falar de Jesus para ela. Então Paulo está dizendo, não perca as oportunidades de anunciar Jesus. Você não vai ver mais, fala agora. Teve uma vez que eu agi meio como um louco. Eu estava prestando um concurso público. E a gente sabe que o concurso público, a parte mais delicada é o exame psicotécnico, não é? Porque às vezes eles reprovam a gente. Fala que a gente não está legal. Aí a gente fica perturbado quando eles falam isso. E aí eu estava lá no concurso que eu queria muito, eu tinha estudado muito. E aí eu fui conversar com aquela mulher. E aí eu fiquei ali. Eu falei, a senhora conhece Jesus? Aí ela já falou assim, mas você vai ser oficial desse jeito? Você vai... Não. Aí eu tive que dar uma recuada. Mas eu fui. Mas aquilo lá não sou eu. Não sou eu. Às vezes eu sou medroso para isso. Mas aquilo é o Espírito de Cristo vivendo em mim. Amando a vida daquela pessoa. Mas eu poderia ter perdido tudo. Por causa daquela iniciativa. Mas que bênção. Que bênção quando a gente obedece a Deus e a gente fala o Evangelho. Porque muitas vezes essas sementes que você joga, você não sabe quando ela vai frutificar. Então não tenha medo. E deixa eu falar para você sobre quando você fala essa questão de falta de tempo. Eu poderia escrever assim, agende um tempo no seu dia para falar sobre Cristo com pessoas que você não conhece. Coloca na sua agenda. Você coloca na agenda o dentista. Você coloca na agenda o café. Você marca lá todos os boletos que tem que pagar. Você já está amanhã pensando que tem um boleto que vai vencer na terça-feira. Você não tira ele da cabeça. Então pega essa agenda e marca, eu vou falar de Cristo para essa pessoa. Eu vou ser intencional, eu vou marcar um café, mas é um café cristocêntrico, sem açúcar. Para isso, você precisa priorizar a vida do outro, não a sua. Você precisa olhar para a salvação do outro, não a sua. Você precisa buscar o interesse do outro, não os seus próprios interesses. E aí, veio à minha mente, se Paulo estivesse aqui nessa noite, e nós escutando aqui Paulo pregar o Evangelho, e de repente o culto acaba, mas Paulo viu que tem um casal de visitantes, ou alguém visitando a igreja, provavelmente, o que Paulo faria? Ele iria a essa família e falaria assim, podemos comer juntos? Eu gostaria de poder explicar melhor a mensagem que eu preguei nessa noite de Jesus Cristo, porque é importante que você entenda. Provavelmente Paulo seria assim, ele teria cuidado, porque ele tinha prazer em compartilhar o Evangelho. Você tem prazer em compartilhar o Evangelho? Isso faz você feliz? Pode ser que vocês aqui nunca tiveram experiências de sair nos becos da vida, ou nas bocas quentes da cidade,
né, nas lagoas, às 11 horas da noite, e às vezes encontrar drogados, pessoas embriagadas, e você poder chegar ali com as pessoas. Às vezes, uma vez tive uma situação dessa, que eles começaram a brigar, aí o líder falou assim: só afasta, deixa brigar, quando acabar a briga a gente volta e prega. E foi dito e feito, as pessoas brigaram, a gente afastou, eles brigaram, acabou a briga, aí eu fui para um lado, fui para o outro, e uma daquelas pessoas que a gente pregou foi para a igreja, e se batizou na igreja. Digo a vocês, você não vai ter noite melhor, você não vai ter noite melhor para dormir do que depois de ter falado com poder o Evangelho de Cristo para as pessoas. Vai na experiência, faz isso, prega para as pessoas, e você vai ver como que você vai ficar feliz. Tem até um estudo que saiu agora essa semana, de que as pessoas que fazem a bondade, elas são mais saudáveis. Para pensar, pregar o Evangelho faz você mais saudável no seu corpo físico. Deus fez isso. Chegando aqui no verso 5 e verso 6, Paulo vai falar que a vossa palavra seja sempre agradável. Não dá para escutar um crente chato pregando, a gente quer sair da presença dele. E o problema não é que o crente é chato, é que a pessoa de fora vai achar que o Evangelho é igual a ele. Não é, o Evangelho não é chato, ele é a melhor notícia que o mundo precisa, mas às vezes por causa da nossa maneira de abordar, a gente espanta as pessoas que a gente deveria atrair para perto de Deus. Fale com as pessoas com amor. Fale com as pessoas com paciência. Quando ele diz a expressão temperado com sal, lembre-se, qual a melhor maneira de você chegar perto daquela pessoa? Se a pessoa gosta muito de esporte, converse com ela sobre esporte e mostre que Jesus é o campeão dos campeões e que ele nunca empatou nenhuma disputa. Mas a gente precisa ter essas estratégias, saber conversar com as pessoas. O Alistair McGrath diz assim: a apologética, que é que você defender a fé eficiente, não impõe a fé das pessoas sobre os outros, não. Quando você faz isso com amor, com carinho, você na verdade, expondo as verdades do Evangelho, você atrai as pessoas. Isso é a mesma coisa que dizer que se você é uma pessoa que toda hora está brigando com os outros, toda hora você é polêmico, se você é um radical, como é que você vai pregar o Evangelho? As pessoas vão ter tanta dificuldade de chegar perto de você, porque você briga muito, muito polêmico. Isso não ajuda. Seja pacífico. Vai devagar com as pessoas. A gente precisa pregar, mas a gente precisa olhar para a nossa vida. Como é que está a vida do que está pregando? Porque muitas vezes a pregação é vazia, porque o que está pregando é vazio. Não há coerência entre o que prega, a vida dele e a pregação. Aí a gente fala que Jesus faz aquilo, aí a pessoa poderia falar assim: mas por que não fez na sua ainda? Estamos prontos para ouvir isso? Será que tem alguma área da sua vida que você fosse pregar para alguém, a pessoa virar para você: mas por que você não experimenta isso que você está falando para mim? Por que eu não estou vendo isso? Será que nós resistiríamos a tamanha sinceridade? A gente precisa, gente, a partir de todas as coisas que estão ao nosso redor, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos olhar para os filmes e a partir dos filmes falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos pegar uma música, a pessoa está ouvindo uma música, você nem gosta daquela música, mas a partir daquela música você entra na história. Pega uma notícia e traz e fala de Jesus. Nós precisamos fazer isso para viver aquilo que Paulo fala: não perca as oportunidades, aproveita tudo que você pode para anunciar Jesus. Igreja, ore pelos pregadores da igreja, ore pela igreja, ore pelos líderes da igreja, ore por todos os serviços da igreja e
ore por você em tudo que você for fazer para Deus. Apresente o seu coração antes para Deus. Peça para Ele vir com poder na sua vida. Nós precisamos orar pela nossa cidade. A gente reclama muito da cidade. E muitas vezes pessoas vêm de fora e difamam a nossa cidade. E a gente fala, como assim aham? Se nós que estamos aqui não vamos dar valor para nossas cidades, de fora vão dar? Não vão dar. Lembre-se, é a cidade onde Deus nos colocou para viver, onde nós comemos, onde nós temos que pregar o evangelho, nós temos que ser gratos por essa cidade. E uma maneira da igreja servir a cidade é pregando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas. Para encerrar, eu quero pensar em Jesus Cristo na cruz e a oração. Como é que Cristo foi para a cruz? Ele orou. Ele vai para o jardim de Getsemane e ele fala, Pai, eu estou agoniado, Pai, eu estou muito triste, eu estou pesado, eu vou para a cruz. Mas ele também disse, a minha vontade é que onde eu estou estejam também os que me deste. Pai, passa de mim esse cálice, essa dor, esse sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele estava orando antes de ir para a cruz, e então Jesus chega à cruz, e o que ele faz na cruz? Ele rejeita qualquer tipo de anestésico no momento mais doloroso, e ele ora na cruz. O que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz ainda mais, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E por fim, quando ele então morre na cruz, ele diz, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Igreja, percebam que na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nos momentos mais decisivos da vida dele, ele estava orando. E a boa notícia, que mesmo que você não esteja orando, Jesus ora por você todos os dias. E Jesus, quando você vai fazer alguma coisa difícil, que você está com medo, você pode falar para Ele desse jeito, Senhor Jesus, eu estou com medo, eu estou assim, me ajuda, ora por mim. E Ele ouve a oração, e Ele fala com o Pai por você. Essa é a boa notícia, para animar cada um de nós, que nós temos um intercessor, um mediador para nossas orações. Mas o caminho para sair dessa vida que a gente está vivendo é o caminho da oração. Não pegue desvio. Não existe atalhos, porque foi assim que o Filho de Deus viveu, e é assim que Ele espera que nós vivemos, uma vida de oração, buscando a presença de Deus, porque isso é que está faltando para nós, para as igrejas, e é isso que o mundo precisa.